Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, sábado, dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica, dia também de retiro do tempo postulantado da nossa comunidade. Muito bom estarmos aqui em família, com cada um podendo mergulhar mais profundamente nos tesouros do coração de Cristo, tesouros que Ele tem preparado para nós. Coisas que olhos não viram, coisas que ouvidos não ouviram, Ele tem preparado para aqueles que Ele ama, para aqueles que também se abrem para o seu amor, para cada um de nós. Então hoje, com muita alegria, estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje o Evangelho que a liturgia nos propõe está lá em Mateus 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os seus empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o fora, lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, esse evangelho assim tão impactante, né? Quando a gente escuta, quando a gente lê ele vem logo antes, como a gente falou, do evangelho que é tão conhecido, né? Tão caro na nossa comunidade, aquele que Jesus fala do juízo final: Vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. Afastai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e não me deste de comer.
E assim, Jesus está nos mostrando que para Ele, né, não adianta a gente apenas sermos bons aqui. Não é sobre sermos bons pais, bons esposos, bons profissionais, né? Não é apenas sobre nós sermos bons cidadãos, mas é sobre o nosso olhar estar direcionado para o céu. Nós somos cidadãos do céu, nós estamos aqui administrando tesouros de Deus. Nós estamos aqui para cumprir a nossa missão com fidelidade, com entrega, com oferta de vida, mas a nossa vida verdadeira ela está no céu, ela não está aqui. Então, é como Jesus ele fala muito claramente, né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder, aquele que gastar a sua vida por causa de mim, vai recebê-la 100 vezes mais, já nesta terra. Sim, com tribulações, mas 100 vezes mais. E a vida eterna. Então, Jesus ele nos mostra e ele reorienta o nosso olhar, ele reorienta a nossa escala de valores, as nossas prioridades de vida, nos mostrando que urge a salvação. A salvação ela bate à nossa porta e ela nos pede entrada. Ela nos pede um espaço de centralidade na nossa vida, uma vida evangélica, uma vida cristã na sua raiz, na sua essência. E para isso ele nos mostra no Evangelho de hoje que o nosso caminho de salvação não está apenas, passa sim, por fugir do mal, fugir das ocasiões de pecado, é ter uma verdadeira repulsa ao mal, ao pecado, a tudo aquilo que não vem de Deus. Mas ele passa também e necessariamente por abraçar o bem. Abraçar o bem, viver no amor, viver na caridade, viver numa vida ofertada pelo amor, para o amor, com amor, no amor. Então, todos nós recebemos de Deus, né, como empregados seus, administradores dos seus tesouros, recebemos de Deus muitos talentos, muitos dons, muitas graças, o dom da sua vida, o dom de ter saúde, de ter disposição e tantos dons e talentos específicos que Deus te deu, pessoais, né, individuais, dons que devem ser colocados ao serviço de Deus, dons que existem para frutificar salvação na sua vida, meu irmãozinho, e na vida de tantas pessoas, dons que não podem ficar guardados, dons que não podem ficar retidos e dons que não podem ser gastos com qualquer coisa, porque são de Deus, não são seus, não são meus, são de Deus. E eles existem para Deus. Então, e juntos dele, junto de cada dom, de cada talento desse que Deus dá, Deus ele também nos dá uma missão. Deus ele nos faz uma vocação, ele nos dá um chamado e junto desse chamado ele nos dá os dons, os meios para vivê-lo, para cumpri-lo. Então cada um de nós tem dentro da comunidade, dentro da igreja, uma missão única, pessoal, intransferível, insubstituível, que ninguém pode fazer por você, que se você não fizer, vai faltar, vai faltar. Que se você não fizer, vai ficar ali, pode ficar o melhor mural, o melhor edifício espiritual a comunidade pode construir, mas vai faltar ali o seu pedaço, vai faltar ali o seu toque, vai faltar ali aquilo que somente você podia fazer porque foi um talento que Deus deu a você e a ninguém mais. Vocês entendem isso? Como é grave a nossa tarefa, como é grave e aquilo que Deus nos confia, como nós não podemos tratar, né, com preguiça, né, as coisas de Deus, porque elas são muito importantes, né? Eu queria aqui começar com vocês com um ponto que Deus ele fala, Jesus fala, a cada um conforme a sua capacidade. Então muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus nos pede, muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus nos pede por meio da comunidade, quando nos confia uma missão, e nós dizemos, Senhor, isso é demais, eu não dou conta. Quando a comunidade te chama para consagração de vida, te chama
quando Deus começa a inquietar o teu coração, talvez para uma experiência de vida missionária, e tu fala, não, Senhor, isso é demais. Isso é coisa para pessoas muito melhores que eu. De fato, meu irmão, isso é demais para você. Mas Deus te dá a graça. Deus te dá a capacidade e Ele faz o chamado e Ele derrama as graças a cada um conforme a sua capacidade. É graça de Deus. Não é tão somente esforço nosso, é graça de Deus. Então, louvado seja Deus porque Ele te chama, louvado seja Deus porque Ele te escolhe, e louvado seja Deus porque Ele te acumula das graças necessárias para viver o chamado que Ele te faz. Então, nós precisamos encontrar esse chamado e responder com coragem, com fidelidade, com alegria, com pobreza, aquilo que Deus nos dá, né? Viver o chamado com fidelidade, viver os direcionamentos, ser pequeno, ser humilde, ser um instrumento nas mãos de Deus, deixar-se conduzir. E a partir disso eu queria, né, Deus me inquietava o coração para chamar a minha atenção, a sua atenção para o grande pecado, o grave pecado da nossa omissão. A nossa omissão, ela tem consequências na nossa vida, na nossa salvação e na vida e na salvação de muitos irmãos que Deus confia a nós. Isso é muito grave, isso é muito sério, isso é muito importante, né? Então, olha as palavras que Cristo usa para se referir àquele servo que tem medo, que se preserva, né? Que não quer se expor, que tem medo de falhar, que tem medo de não dar conta. Ele fala servo mau, servo preguiçoso, servo mau, servo preguiçoso. Porque a maldade, ela também pode estar na omissão do bem, naquilo que nós poderíamos fazer de bom e não fazemos, porque preferimos nos preservar, porque preferimos não nos gastar, porque preferimos não nos consumir. Meus irmãos, isto é falta de caridade, isto é falta de amor. E isto gera o mal. Quando o silêncio dos bons, né, o mal campeia, o mal se alastra, o mal grita enquanto nós silenciamos. O mal vai tomando de conta do coração das pessoas, do coração dos nossos irmãos, daqueles que Deus nos confia. É como Deus perguntou ali para Caim, onde está teu irmão? Onde está teu irmão? Onde está aquele que eu confiei a ti? Onde está aquele que eu confiei ao teu testemunho, que eu confiei ao teu pastoreio? Onde está o teu irmão? Quais são as consequências, meus irmãos, da nossa omissão? Quando nós não somos fiéis àquilo que Deus nos confia, àquilo que Deus nos pede. Quantos mais, né, vão precisar se perder? Então, e no final, é a nossa alma, né, que vai ser a principal prejudicada pela nossa omissão, por aquilo que nós não fizemos, que nós poderíamos ter feito. Faltou tão pouco, falta tão pouco. Às vezes é apenas um passo, é apenas uma saída da nossa inércia, é apenas um passo num caminho de consumir-se, que a gente entra ali numa dinâmica evangélica de vida ofertada, de vida gasta, e quando nós vamos entrando naquela dinâmica, o nosso coração vai se enchendo de uma alegria que é cheia de eternidade, porque foi para aquilo que nós nascemos. Todos nós que estamos aqui hoje, nós já vivemos esta alegria, nós já provamos na nossa pele desta alegria do se consumir. Como nós somos felizes gastando a nossa vida. E como a nossa vida guardada, ela perde o sentido, ela perde o sabor, ela perde a alegria. Porque a preguiça, ela é um grande mal. Porque é um abraçar o prazer, o bem-estar, o comodismo. Algo que é flagrantemente contrário ao Evangelho, que é contrário àquilo que Deus nos pede, enquanto obra lumen, que Ele nos pede um consumir-se radical, um consumir-se inteiro, né? Então, que nós possamos pedir a Deus a graça desta coragem, a graça deste ardor missionário, para que a gente possa um dia ouvir do nosso Senhor: muito bem,
servo bom, servo que abraçou o bem, servo que abraçou o amor, que teve, que amou porque foi amado por mim, que respondeu ao meu amor com fidelidade, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria, vem beber desta alegria que não passa. Então que nosso Senhor possa nos encher já hoje, já nesta terra, por meio de uma vida gasta, de uma vida ofertada, das alegrias do céu. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.